Então vamos falar com o Luís Filipe Borges. Luís Filipe Borges, que se apresenta como um açoriano de alma e coração, benfiquista, comediante, argumentista e não necessariamente por esta ordem. Exatamente. Apesar de toda esta descrição, eu gostava de começar por te perguntar como é que surgiu a ideia de ir estudar Direito, então? Que surgiu de uma forma muito estúpida. Eu queria ser, quando era miúdo, sonhava ser ator. Os meus pais perguntaram-me, mesmo ali, antes de começar o 12º ano, já sabes o que é que queres fazer depois? E eu já, quero ser ator. E eles pensaram longamente, 30 centésimos de segundo, e responderam em uníssono, nem pensar. E eu compreendi-os, porque eu também achava que, fosse qual fosse o curso que eu tirasse cá no continente, voltava para a ilha, e ser ator profissional dos Açores é impossível, portanto não me revoltei, e então fui à procura de um plano B, e como era um grande fã, era e sou um grande fã de séries de advogados e filmes de advogados, achei que a coisa mais parecida era essa, porque todos os episódios de séries de advogados têm aquele momento épico das alegações finais, em que um homem ou uma mulher com um belo discurso estão perante os jurados, e na minha cabeça os jurados eram uma plateia, as alegações finais são um monólogo, pá, isto é parecido com ser ator, bora lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas a verdade é que nunca chegaste a exercer a profissão. Não, licenciei-me essencialmente por três motivos. Direito é muito menos complicado do que fazem crer. O segundo, estava entretidíssimo a descobrir Lisboa e a fazer amizades e a namorar. E o terceiro, quando tu tens 18, 19, 20 anos, o futuro é uma coisa que nunca mais vem. Eu lembro perfeitamente de ser caloiro e olhar para os finalistas com 22 anos e pensar: fogo, estes gajos sabem, isto é malta paz, malta experiente, maduros, já passaram por muito. Bem, então de repente foi um choque. Ser finalista foi um absoluto choque para mim. Daqui a uns meses vou ser advogado. Ainda por cima coincido com um grande desgosto amoroso, que eu começo o meu último ano sozinho, a relação acabou e de repente eu vou ser advogado, não pode ser. Eu não sei dar um nó de gravata, até hoje, o mais básico. O meu pai, em frente ao espelho, tentou me ensinar montes de vezes e há qualquer coisa que as minhas mãos fazem que deve ser psicossomático, é uma ordem que o meu cérebro dá e eu não consigo. O nó mais elementar, portanto, havia aí um sinal de que o caminho não era aquele. Podes sempre optar por aquelas gravatas que me daste. Clipping. Deixa só um clipping. Mas, e como é que chegamos então a uma frase tua que eu li numa entrevista que diz: eu acabei o curso de Direito de manhã e depois de comer uma gelatina à tarde entrei numa produtora. Exato. Foi assim, eu nesse último ano, há uma tradição em direito ou havia, eu ainda sou do tempo pré-Bolonha, portanto eram 5 anos, havia uma tradição que era a malta começava a mandar currículos para escritórios. Porquê? Para ser chamado para entrevistas e já calcular o seu lugarinho de estágio. Quando acabasse o curso, pronto, já sabia que depois ia começar no escritório X. Eu não mandei currículo para escritório nenhum. O que eu fiz com dois grandes amigos, também não propriamente felizes em direito, foi escrever uma carta a um jornalista muito jovem, 6 ou 7 anos mais velho do que nós admirávamos imenso. Fazia grandes entrevistas e ótimas crónicas e na altura tinha também uma pequena produtora de televisão, fazia um programa chamado Portugalmente na RTP2. Escrevemos uma carta e essa carta ia com uma ideia para um programa. E aconteceram duas coisas incríveis. Uma foi ele ter respondido e outra foi ter-nos convocado para uma reunião. Nessa reunião explicou muito elegantemente que a nossa ideia era uma caca. E devia ser, que eu nem me lembro, só sei que tinha a ver com o mundo académico. Mas gostou de qualquer coisa naqueles 3 rapazes e convidou-nos para 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas máximo, íamos lá à produtora e fazíamos brainstorm, nós os 3 e ele. E desses brainstorms resultou um programa que veio a chamar-se Zapping, que estreou em 2000 na RTP2 e que era uma espécie de ensaio satírico sobre a televisão. Durante aquela hora de programa a televisão ganhava vida, porque o conceito era, inventámos 30 e tal canais, com os seus próprios logotipos, de géneros diferentes, e em cada episódio a televisão ia mudando de canal sozinho, pronto, com aquele efeito fade-in, fade-out que na altura acontecia quando tu carregavas no plano e tal.
E sucede que no dia em que eu acabo o curso, que é uma manhã de setembro, faço uma prova oral de Direito do Trabalho, vou à cantina da cidade universitária e recebo uma chamada do Osório a dizer vendi a nossa ideia, vamos fazê-la para a RTP2, quando é que podes começar a trabalhar? E eu disse, agora é acabar esta gelatina. E começo já. E pronto. E portanto acabei o curso de manhã e à tarde estava no Rua Augusta, nos escritórios da Mínima Ideia. Fui tratado por doutor durante 48 horas por amigos meus no gozo e pronto. Ainda foste parar às produções fictícias? Foi logo? Sim, não, eu trabalho, eu durante 3 anos, exato, quase 3 anos, faço sempre projetos para a RTP2, na Mínima Ideia, com uma equipa maravilhosa, éramos todos mais ou menos da mesma idade, um deles, o Tiago Rodrigues, hoje diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, e eu sentia que aquilo era, eu gosto muito de metáforas futebolísticas, eu sentia que estava no Benfica, estava no meu clube de coração, e só trocava o Benfica pelo Barcelona. O Barcelona do meio eram as produções fictícias. Chegou um convite e eu fui todo contente. Acabei por me desiludir largamente, mas fui, sim. Portanto, ao fim de sensivelmente 3 anos. E tiveste então a trabalhar nas produções fictícias como guionista durante 2 anos, se não estou a erro. Sim, fixo foi durante 2 anos, exatamente. E depois tiveste também um grande momento de transição na tua carreira, que veio também da RTP2, exatamente, aos 27 anos. Exato, com a tua idade. Para começar a revolta dos pastéis de nata. Foi, e isso aconteceu de uma forma cinematográfica, porque eu na altura, nesse momento da minha vida, havia um jornal histórico, um diário de Lisboeta chamado A Capital, que já não existe, e eu escrevia uma crónica diária de humor, que era sempre o último texto a entrar. Eu tinha que, em 2000 caracteres, não é muito, como sabes, tinha que apanhar aquele dia da sociedade ao desporto, da cultura à economia, e deu-me uma disciplina fantástica. Fiz isto durante 15 meses, sábados, domingos, portanto, tinha que fazer aquilo se estivesse bem ou se estivesse doente, se estivesse feliz ou se estivesse triste, enfim. E essa crónica correu muito bem, era muito citada, chamava-se Sit Down Comedy. E um dia ligou-me um senhor brasileiro, que se apresentou como subdiretor da RTP2 e disse que tinha um projeto. Gostava muito das minhas crónicas e queria conhecer, porque tinha um projeto que podia ser onde eu podia encaixar bem. E depois ele disse, se estiver interessado, eu marco uma reunião com o produtor desse possível futuro programa. Está bem. Como é que ele se chama? Herman Suzin. É um espanhol. Ok. O açoriano, o brasileiro e o espanhol. Isto é o início de uma bela anedota, está aqui. Para grande espanto meu, estas pessoas existiam. E tinham um rascunho em papel do que viria a ser a Revolta dos Pastéis de Nata, que é um programa onde éramos todos virgens em TV. Eu nunca tinha apresentado, o Gel nunca tinha aparecido, o Pedro Fernandes nunca tinha aparecido, hoje um dos meus melhores amigos. Pá, e foi uma aventura bem bonita, que durou 2 aninhos e sim, foi uma grande reviravolta da vida. Porquê é que não chamaste ao programa A Revolta das Cajadas de São Miguel? Sim, exato, Cajadas de Vila Franca. O nome original, ou melhor, o título de trabalho, quando me apresentaram o papel, o título era, eu ainda tenho esse documento em casa, O Segredo da Alheira. E eu, um bocado constrangido, disse, olha, eu não sei se é pronto, vocês são... Esse Segredo da Alheira. São estrangeiros, pronto, brasileiro, espanhol, e se calhar não entendem que a alheira é uma coisa saborosíssima, mas visualmente não estou bem a ver como é que vai ser o logotipo deste programa, mas é possível que pareça um cagalhão, não há outra forma de dizer isto. E eu não sei se me apetece ter a minha cara ao lado de um cocó. E eles, tudo bem. E então andámos ali uns tempos a pensar. E pastéis de nata acho que me lembrei eu. Porque a RTP2 queria um título que fosse sugestivo e que tivesse um símbolo português qualquer. E a Revolta dos Pastéis de Nata, que eu estranhei no início, mas depois entranhei, cumpria pelo menos o objetivo de ser sugestivo, era um título sugestivo. E depois, como eu usava a boina, já usava desde a faculdade,
o Bruno Santos, o brasileiro, disse: você tem que usar essa porra no programa. A revolta é Che Guevara e tal. Ok. Então assim foi. Por falar nessa alcunha de boinas, eu tenho aqui uma informação de uma fonte pouco fidedigna chamada Wikipédia e queria-te perguntar se realmente a alcunha boinas vem do tempo de faculdade, acredito que sim, mas palavras tuas para marcar a diferença num cenário cinzento e conservador. É verdade. Boinas, a primeira pessoa que me chamou Boinas foi o André Ferreira, que era o realizador da Revolta dos Pastéis de Nata e que veio a ser o realizador de 5 à meia-noite, e foi logo no primeiro dia. Ele não sabia o meu nome, ele tinha-me chamado Zé e Jorge, já. E de repente no ensaio diz: a Boinas, que era para eu chegar mais para a esquerda, mais para a direita, e fico, pai, toda a gente começou a chamar Boinas lá na equipa. A razão para eu usar o chapéu é essa, sim. Eu comecei a usar no primeiro ano de faculdade, em calor, porque fazia-me confusão. Fazia-me imensa confusão. Pai, eu tinha 600 colegas no meu ano, e a maioria dos rapazes, com 18 anos, já estavam armados em doutores. Iam para a faculdade de blazer e de pastinha, e era uma sociedade normalizada. Eu queria qualquer coisa, é um ato de rebeldia juvenil, perfeitamente inútil, mas pronto, queria qualquer coisa que me distinguisse. E a primeira coisa que eu comprei em Lisboa, sem ser almoço ou jantar, sem ser comida, foi uma boininha numa loja que se chamava Tamozaga, que ficava nas Amoreiras e já fechou há imenso tempo. Foi assim. Começaste a usar uma boina. E comecei a usar. Pá, eu não queria que tu perdesses protagonismo, mas eu decidi Essas trazer muito Peaky Blinders. também aqui. Peaky Blinder! Bem, voltando então à Revolta dos Pastéis de Nata, foi uma aventura de 2 anos, como contaste, e guardas alguma memória especial? Tantas. Fogo. Mas assim, algum. Mas pronto, só assim uma coisa particular? curiosa. Eu nunca usei teleponto nesses 2 anos. Aliás, eu só descobri que era possível ter teleponto, porque eu sabia que eles existiam. Mas o espanhol, o produtor, era um gajo porreiro, mas muito ferreiro. E aquilo tinha novo no início, não sei o quê. E eu só tinha um cartão e tinha uns tópicos. E obviamente tinha escrito o guião e tal, mas tinha que meter aquilo na cabeça. Tinha os tópicos só para não me perder. Porque o Herman tinha dito: não há dinheiro, teleponto é muito caro e não há dinheiro. E então eu fiz o programa sempre sem teleponto. E depois fiz um a seguir sempre em pé, sem teleponto também. E quando chega ao 5 à meia-noite, logo na primeira reunião de produção, acho que foi o Nilton que disse que isto tem que ter teleponto. E o produtor desse programa disse: claro que sim. E eu: mas era assim tão fácil? E realmente ajuda. Então conta-nos um bocadinho da tua experiência no 5 para a meia-noite. Fizeste 10 temporadas. 10 temporadas. Gosto muito de pensar no início. Nós começámos na 2, fizemos 4 temporadas na 2. No início, nós fazíamos no estúdio mais pequeno da Valentim de Carvalho e não havia plateia, havia literalmente uns bancos. Eram bancos, 15, 20 bancos no máximo, que a malta ia buscar aos corredores e tal e punha ali. Porque desde o início que havia interesse das pessoas em irem assistir. E em irem assistir sem receber. É uma coisa que já na altura não acontecia na televisão. A malta recebe 10 euros para ir bater palminhas e uma Santos, não é? Mas com o 5, e acho que o mérito aí tem a ver com o Ricardo Tomé, que era a pessoa que estava à frente da multimédia da RTP na altura, percebeu que aquele ia ser o primeiro programa multiplataforma do país e obrigou-nos a todos a ter Facebook, por exemplo. Nós éramos 5 e 3 de nós, um deles não tinha. Não, vocês têm que ter Facebook. E criou a página do programa. E criou uma espécie de pequeno buzz antes do programa estar no ar. E então, mal começámos, já havia uma geração interessada. Eu sei também, acho que ainda estavas no 5 para a meia-noite, que fizeste um programa na RTP1 relacionado com história. Sim, conta-me história. Exatamente, conta-me história. Isso foi também deve ter sido uma experiência. Foi brutal. Foi brutal. Esse programa foi a equipa mais... Eu nunca tinha visto, desde a pessoa que enrola cabos no fim do dia até ao produtor máximo, toda a gente desse projeto estava apaixonada pelo projeto e toda a gente era competente na sua função. E foi uma aventura incrível. Foram só 8 episódios. Aquilo era um bocadinho caro, já numa altura complicada a nível de meios, mas 8 episódios, que a história portuguesa dava para pelo menos 80. Era um programa que estava em estado de graça, acho eu, e que eu ainda hoje recebo com bastante frequência mensagens de
de professores ou de pais ou de estudantes que dizem eu vi o episódio do terremoto antes do meu exame e não sei o que, adoro isso. E depois aconteceu uma coisa gira, o programa ia ser feito por uma das 3 ou 4 estrelas masculinas da RTP naquela altura, e quando a cassete do casting foi à direção e à administração, então o que é que vai fazer isto? Faz este, faz aquele, e alguém terá dito, pá, porque é que não faz o Borges? Estes dois, porque era óbvio que tinha que ser aquele historiador, e depois, como a nossa química era boa, assim foi. Era totalmente diferente da experiência do 5, porque aquilo foi gravado, tinha que estar tudo gravado antes de ser editado, e então foi gravado, foram quase 3 meses a gravar naquilo que eu imagino que seja ritmo de novela, das 8 da manhã às 8 da noite, ou do meio-dia até às 3 da manhã, com muitas viagens pelo país todo e algumas coisas épicas. Fomos filmar a Paris, fomos filmar a Rio de Janeiro, e tenho um orgulho enorme. E ainda por cima aconteceu ali num período raro em que era um programa de história que dava no horário nobre da RTP, e no outro dia havia entrevistas em horário nobre, e no outro havia o maestro Rui Macena a fazer um programa sobre música clássica em horário nobre. Foi um período giro, muito giro. Salvo erro, 2013. 2013. Como é que foi participar no guionismo? Foi espetacular. O Conta-me Como Foi, eu e 2 grandes amigos, o Nuno Duarte e o Tiago R. Santos, escrevemos a 4ª temporada, portanto aquela que acaba no 25 de Abril, e as 3 anteriores tinham sido maravilhosamente bem feitas por um coletivo chamado Cartas de Amor, que é liderado pelo Fernando Leitor, se não estou em erro. Tinha sido muito bem feito. Depois houve ali um stress qualquer, e a SP, que é a produtora, quis mudar os guionistas, e estes 3 rapazes, nascidos a seguir ao 25 de Abril, tiveram o privilégio de respeitar o legado da equipa que tinha feito as 3 temporadas anteriores. Pá, e era uma série que toda a gente gostava. Às vezes gostavam só porque o jarro de biscoitos que a Rita Blanco tinha no balcão da cozinha era exatamente igual ao que a mãe da pessoa ou a avó tinha. Mas era bonito, foi bonito fazer parte de um projeto assim, onde os atores eram maravilhosos, onde a cenografia, a produção era maravilhosa. E tenho uma história engraçada. Acabava no 25 de Abril e nós éramos 3 a escrever, e portanto nós fazíamos os episódios em pacotes de 3. A cada 3 episódios entregues, nós íamos ter uma reunião na SP. E nessas reuniões, a Helena Matos, que era a consultora do projeto da série, fazia uma coisa incrível, que tu ias escrever um episódio que se passava em abril de 73. Ela dava-te um dossiê com recortes de jornais da época e revistas, para tu teres uma ideia do que é que tinha sido aquele mês no país. Incrível. Mas nessa reunião, além de estar a Helena, estava também um dos bosses da SP, que no fim da reunião nos diz assim: isto era a reunião antes dos últimos 3 episódios. Ele, antes de irmos embora, ele diz: é verdade, já me esqueci, a malta ultrapassou aqui um bocadinho o orçamento, por isso o último episódio tem que ser todo em interiores, ok? Boa sorte, pessoal, tchau. E ele sai, não. Ele disse que o último episódio é todo em interiores. Disse. O último episódio, o do 25 de Abril, é todo em interiores. Vai ter que ser. Então tivemos esse desafio incrível. Eu escrevi o penúltimo. O Tiago R. Santos, grande argumentista, e que era o head writer da equipa, ficou com o último. E o Tiago teve uma ideia genial. E naquele momento da história, a família estava com um problema sério lá no bairro. E então ele disse: vamos aumentar o impacto deste problema que eles estão a ter, que era sobretudo a personagem do Miguel Vieira, e eles vão decidir mudar-se. Então o último episódio eram as mudanças da família, pela calada da noite, por causa da tal situação peculiar que eles estavam a viver, e durante a noite eles ouviam a música do Paulo Carvalho, ouviam qualquer coisa na rádio. E a única imagem que havia de exteriores, e que dava para fazer porque a fachada da casa deles, que estava feita em estúdio, contava como um interior, né? Era uma coisa que já estava feita, não era preciso sair do lote. No último plano de todos, eles estão estão às 5h30 da manhã no carro, tudo carregado, a ir-se embora, e há um Chaimite que se cruza com eles. Portanto, é isto, uma metáfora. A mudança da família era também a mudança de Portugal para outro regime. Foi uma grande ideia. Foi omeletes sem ovos, uma grande ideia do Tiago. O Conta-me Como Foi, que é um original espanhol,
Já agora, conto só porque tem graça. O orçamento deles, cada episódio chegava a custar 1 milhão de euros em Espanha. E nós líamos os episódios espanhóis só para nos rirmos mesmo. Já para rir por 2 motivos. Que é, os espanhóis dizem tudo. Puta madre, me cago en la leche, la madre que la parió. Eles diziam cojones, diziam tudo. Uma vez nós quisemos pôr o Miguel Guilherme a dizer merda, e como aquilo dava em horário nobre, aquilo teve que ir em instâncias superiores que lá aprovaram. Portanto, eu penso que o Conta-me Como Foi é responsável pelo primeiro merda em horário nobre na televisão portuguesa. Portanto, isso era um dos motivos pelos quais nós líamos os episódios espanhóis, que era para nos rirmos da diferença. O outro motivo era para ver onde é que eles gastavam o dinheiro. Se eles precisavam, o episódio precisava de um desfile do Generalíssimo Franco com milhares de pessoas na rua, eles tinham 3 mil figurantes na rua. E nós, pronto, era uma esquina com um chaimito assim a passar. Muito bem, agora gostava de falar da tua última experiência de televisão com a RTP. Disseste aqui no início da entrevista que querias ser ator, mas de repente não, afinal vou para direito, que é quase a mesma coisa, mas afinal não é assim tão parecido, porque na altura achaste que ias voltar para os Açores como ator. Não foi bem assim, mas a verdade é que há um ano voltaste para os Açores para gravar um programa chamado Mal Amanhados. Exatamente. E gostava que nos falasses um bocadinho dessa experiência. Falo com a maior alegria porque é o projeto da minha vida, é a minha estreia como produtor, é uma declaração de amor à minha terra, é uma série com a qual eu sonhava literalmente há meia vida, desde o meu tempo de faculdade, sendo que na altura era totalmente uma fantasia, eu não sequer sabia que ia fazer televisão, só que sonhava com, um dia adorava fazer qualquer coisa que desse a conhecer a minha terra. Esta série é o culminar de 3 anos de trabalho. Cada episódio passa-se numa das ilhas, portanto o Corvo, com os seus menos de 500 habitantes e os seus 17 km², tem exatamente a mesma dignidade e relevância do que São Miguel, com os seus 140 mil e com os seus quase 700 km². E depois há um 10º episódio que é uma viagem supersónica pelas 9 ilhas. E estreou na RTP Açores e foi um êxito impressionante nas redes sociais. E depois tive a grata notícia de RTP1 ter pegado. Não acontecia isto a uma série com o carinho da RTP Açores há 35 anos. Portanto, fico super feliz. Entretanto, já saiu um livro da aventura que está na 2ª edição. Portanto, foi um momento da vida em que de vez em quando o gajo sente, olha, às vezes já há justiça no mundo. Isto saiu do pelo, isto é um trabalho do caralho. Ainda publicaste vários livros. Alguns. Publicaste Mudaremos o Mundo Depois das 3 da manhã, em 2013, um livro de poesia. O Playboy que chora nas canções de amor. E mais recentemente, Destinos em Falta para o Passageiro Distraído. A grande questão é como é que arranjas tempo para te dedicar à escrita e ainda publicar livros? A minha mãe tem uma frase maravilhosa que ela diz, muito aborrecida, porque é algo que ela diz quando está chateada comigo. E essa frase é: tu não queres mesmo morrer estúpido? E não quero. Eu tenho curiosidade sobre imensas coisas, imensas. E felizmente sou um gajo versátil. Ser um gajo versátil é uma coisa que me ajuda muito, sobretudo em contexto de pandemia. Porque eu estou sempre a fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, e se for preciso faço 5 ou 6. O que me dá uma certa liberdade. Não preciso dizer que sim a todas as coisas que aparecem, porque tenho valências. Pronto. E eu adoro. Eu esta manhã fiz uma locução. Agora estou aqui a conversar contigo. Quando chegar a Porto Covo vou continuar a trabalhar numa peça que me encomendaram recentemente. Amanhã posso estar a filmar não sei o quê. Quando a pandemia acabar vou fazer stand-up. Isso é fantástico. O lado negativo é que nunca és o primeiro gajo que, quando tu fazes várias coisas, nunca és o primeiro gajo que se lembram. Não és o primeiro gajo que se vão lembrar se for uma cena de comédia, não és o primeiro gajo que se vão lembrar se for uma cena de argumento, não és o primeiro gajo que se vão lembrar se for uma cena de ator. Mas lá está. Gosto muito de ser versátil. E então eu viajava através dos livros. E eu, através dos livros e sobretudo dos Beatnik e sobretudo do Kerouac, do Jack Kerouac, eu, por volta dos 16, tinha uma ideia muito boa de como é curto o nosso tempo aqui.
A questão da intuição do tempo ficou-me gravada mesmo em tenra idade. E então eu, sou sequioso, quero mesmo viver o máximo. Ok, se eu tenho curiosidade sobre isto, eu vou ter que experimentar fazer isto. Como é que é trabalhar em palco com o António Raminhos e com o Marco Horácio? Por acaso, se calhar não devia dizer isto, mas olha, também o Horácio é que se atravessou, portanto ele agora vai ter que cumprir. Nós amanhã vamos reunir, presumo, 5 anos depois do primeiro espetáculo, para começar a preparar a sequela, que tem como título de trabalho 3 é demais, o Apocalipse. É fantástico porque o Marco e o Raminhos são 2 dos meus melhores amigos. São 2 pessoas cujo talento só tem comparação com a sua própria qualidade humana. São 2 seres humanos excepcionais. E esse período, felizmente, foi longo a fazer o 3 é demais com eles. Foi dos momentos mais gratificantes do meu percurso profissional. Até porque, quando nós começámos, aquilo era suposto ser em 3 semanas no Casino Exterior. Uma brincadeirazinha. E aconteceu uma cena engraçada. Há uma peça que ia estrear no Auditório dos Oceanos e parece que 2 atores se arranjaram um com o outro. E um dia ligou uma pessoa a dizer: safem, eu ia ter 2 meses com o Auditório dos Oceanos ocupado e agora estes, quase que ia dizer de palavrão, estes gajos lixaram-me e eu não tenho nada. Vocês não querem ir lá fazer o vosso espetáculo? Fixe. Sala porreira, quase 600 pessoas. Também se diverte, é bocado. E foram 2 meses com aquilo cheio sempre. Foi espetacular. E pronto, estou agora na expectativa de repetir esta experiência. Com o Raminhos tenho muitas. Eu e o Raminhos já batemos, nós já fizemos centenas de viagens. Atuámos em muito bar manhoso, onde comes na copa e depois pagam-te tipo num vão de escada assim a contar notas, não é? Felizmente esses tempos já passaram. Tenho aqui uma última pergunta, também pelos tempos que correm, por esta questão do politicamente correto e de hoje em dia se usar muitas redes sociais para silenciar o pessoal. Achas que enfim, esta influência do PC, como dizem os ingleses, pode vir a estragar um bocadinho a liberdade de expressão na comédia? Pode. Aliás, há uma data de comediantes consagrados internacionalmente que têm falado sobre isso. Acho que é o John Cleese que diz: estão a destruir aquilo que começou por ser uma excelente ideia. O politicamente correto é uma excelente ideia. Porque na origem vamos criar oportunidades para toda a gente. Vamos não atacar grupos específicos de forma que até se torna cobarde e preguiçosa. Certíssimo. Agora, o que está a acontecer estamos aqui num extremismo. De certa forma, nós passamos de uma época, há décadas, onde havia uma censura conservadora, e estamos a viver um tempo de uma censura progressista. Esta coisa da cancel culture é um bocado bizarra. Bizarra mesmo, até porque há um certo... Eu aqui não acredito que vou voltar, raramente volto aos meus anos de direito, mas há uma coisa que me assusta, que é, há pessoas que são acusadas e pronto, morrem. Mas, esperem, o facto destas pessoas estarem a ser acusadas, elas não estão condenadas. Há todo um processo aqui que deveria acontecer, espera. Há um dos princípios basilares do direito é arguido até prova em contrário. Não basta só dizer, ele fez isto. Será que fez? Vamos mesmo ver se fez, vamos ter um bocadinho de calma, vamos ter um pouco de calma. Eu acho que há quem faça um ativismo utilitário, digamos assim. Há quem perceba que esse tipo de ativismo extremista dá likes. Não estão lá pela verdadeira nobreza das causas. Que são. Todas elas são. Não estraguem a nobreza das causas. Não usem o ativismo extremista só em última análise a pensar no vosso próprio bem. Eu vou parecer um gajo perfeito. Tu não és um gajo perfeito. Estou a pensar num nome em particular. Tu sabes qual é? Sei, sim, não senhor. Vou dizer. Sei muito bem. Finalmente, sabemos que foste pai há pouco tempo, não é verdade? Tenho quase a certeza que é meu, estávamos confinados.
Ok, portanto essa dúvida também já não existe, o que é ótimo. Quase a certeza. Ele está com os olhos azuis e é louro, portanto começa a desconfiar do rapaz da uva. Mas pronto. O rapaz do Uber, os gajos também têm medo, sabe como é que é, nunca sabe. Mas eu sei que andaste a receber uns conselhos de pessoal amigo, que já tinha passado pela experiência, e agora convido-te a seres tu a aconselhar alguém ou a dar o melhor conselho que possas dar a alguém que foi pai ontem, mesmo que seja um motorista de Uber. Certíssimo. Eu ainda nem cheguei aos 2 meses, mas acho que uma coisa que estou a aprender é vais ter vários momentos em que vais pensar que és o pior pai do mundo. Não és. Não és. E vai haver uma pessoa amiga e vai haver alguém experiente que te vai explicar que não és. E vais perceber que não és quando essa pessoa te disser passamos pelo mesmo. Isso melhora. Respira pouco. Foi uma excelente conversa que tivemos aqui com o Luís, muito agradeço o teu tempo e vai ser ótimo porque a partir de agora a Newman passa a contar com a tua colaboração. É uma alegria enorme para mim, desculpa interromper. Não faz mal. E é um orgulho porque, além de eu apreciar o projeto, eu costumo dizer que sou um homem analógico num tempo digital. Eu era muito feliz no século XIX e então tenho muitas saudades do telefone fixo, por exemplo, e estar num projeto digital, ainda por cima com esta qualidade, é mesmo um feito para mim, porque eu conto convosco para me ajudarem com todo o tipo de coisas. Eu vou-vos ligar às 4 da manhã para saber porque é que eu não tenho Wi-Fi. Vou passar depois o contacto aí de uma colega, não ser eu a levar com esse número, mas podes contar connosco para te ajudarmos a encontrar a solução para o Wi-Fi.